Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é o domingo de Páscoa. É um dia extremamente importante para a cristandade em todo o mundo. Somos gratos a Deus e nos alegramos. E eu creio que a Páscoa é o maior feriado cristão, é a maior data celebrada pelos cristãos, porque justamente marca a vinda do nosso Messias, mas o propósito da sua vinda, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E no domingo de Páscoa, hoje, nos lembramos que ele morreu, mas a morte não o pôde deter. Ele ressuscitou e louvado seja o nome, então, do nosso Senhor. Quero meditar com você num texto de forma bem breve, que está lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 33 até o versículo 39. Lucas, capítulo 5, do 33 até o 39. Leia aí na sua casa. Eu quero meditar rapidamente com você. É um texto que fala sobre como os discípulos de Jesus e o próprio Jesus são confrontados porque os seus discípulos não jejuam como os discípulos de João Batista. Eles perguntam, mas por que seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam. Havia uma prática de jejum também entre os judeus. O jejum sempre tinha a ideia de tristeza, de contrição e de buscar a ajuda divina. E a resposta de Jesus vai no cerne da questão. Versículo 34 e 35. Podeis, porventura, fazer jejuar os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, onde jejuar. Jesus fala assim: não tem razão para eles jejuarem, o noivo está aqui, eu estou aqui, por que eles vão estar contristados, entristecidos, clamando ao Senhor? Eu estou no meio deles. Por isso eles não estão jejuando. Mas dias virão onde o noivo será tirado. Ali sim. Percebe o que Jesus está nos dizendo? Está apontando para a sua morte na cruz. E está falando para eles: olha, não há razão de tristeza nem de estarem contristados. Eu estou aqui. Quando eu for tirado deles, aí sim, ali sim. Nós temos nosso Cristo e ele está vivo, ele vive no nosso meio. Não estou dizendo que a gente não precisa jejuar, podemos jejuar. Podemos fazer assim, mortificar o nosso corpo para a glória de Deus. Mas não precisamos mais estar entristecidos, não olhamos mais na Páscoa para o Cristo morto, aquele cravado numa cruz com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Às vezes é essa imagem que nós temos de Jesus por conta da nossa tradição, da nossa cultura católica, que ainda nos influencia muito a maneira de pensar, e porque vemos crucifixos espalhados em diversos lugares. Mas a imagem do Cristo hoje para nós não é mais essa. A imagem do Cristo para nós hoje é do Cristo ressuscitado, aquele que levantou ao terceiro dia, o Cristo glorificado, o Senhor Todo-Poderoso. É essa a visão que temos que ter de Jesus. O nosso Cristo está conosco, não há motivo de tristeza, não há motivo de contrição, não há motivo de dor no nosso coração. Devemos estar tristes pelo pecado, isso sim. Devemos estar tristes quando nos afastamos desse Cristo, isso sim, mas ele está no nosso meio. Jesus então vai lhes contar uma parábola, duas histórias, na verdade. A primeira fala que ninguém tira um pedaço de vestido novo para cozer um vestido velho, senão vai rasgar ambos. E ninguém coloca vinho novo nos odres velhos, porque também, senão eles vão se partir, mas devem ser colocados em odres novos. O que Jesus está falando aqui com essas duas histórias que ele chama de uma parábola? Agora temos uma nova vida em Cristo. É uma nova aliança que se faz. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, para citar o texto bíblico. Agora as coisas são diferentes. São diferentes. Esses homens precisam entender isso, experimentar isso. As regras da lei cerimonialistas ficaram para trás. Cristo as cumpriu na cruz do Calvário. E porque ele as cumpriu na cruz do Calvário, ele nos libertou do domínio da lei. Paulo vai nos dizer em Romanos que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas sim da graça. Agora a graça de Deus nos alcança. Significa dizer que a lei e a antiga aliança não tinham papel nenhum? Claro que não, elas nos conduziram a Cristo. Elas nos levaram a Cristo. Elas nos mostraram a nossa incapacidade. Elas nos mostraram que Cristo é o único e suficiente capaz de cumpri-la integralmente, que necessitamos desesperadamente desse intercessor e mediador. Mas agora estamos na graça. Não precisamos mais nos sujeitar à tristeza da lei. Sabemos que não somos perfeitos,
mas Cristo é a nossa perfeição. Sabemos que não somos justos, mas fomos justificados pela justiça de Cristo. Sabemos que somos homens e mulheres corrompidos, mas fomos adotados como filhos de Deus, nós os que cremos. A mensagem da Páscoa para nós é: Jesus ressuscitou, há esperança, podemos olhar para o futuro, sabendo que um dia estaremos com Ele na glória e que nem os nossos pecados, nem quem somos, nossas fraquezas, pode apagar o que Cristo fez na cruz, porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele pagou o preço. O Cordeiro de Deus morreu na cruz, mas não permaneceu morto. Deus o livrou, o Pai o tirou da morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Há uma vida nova em Cristo. Não precisamos mais nos entristecer pela maneira como nós vivemos, porque muitas vezes ainda o pecado habita em nós. Temos que lutar contra o pecado e nos entristecer quando damos vazão ao pecado, mas temos a esperança de algo novo que nos alcançou, de uma vida nova que nos alcançou, de uma nova aliança que temos com Deus em Cristo Jesus e de uma vida eterna que nos aguarda em Cristo. Vivamos já assim, como novas criaturas, para a glória dele. Feliz Páscoa, que Deus nos abençoe. Cristo está vivo, não é um Deus morto numa cruz, mas é o Cristo que ressuscitou, glorioso e que um dia voltará. A ele, a glória, hoje e sempre. Amém.